Jurema, mesmo quando você fizer a prova, depois a gente fala. Nós estamos, então, iniciando essa nossa gravação, né? É, eu gostaria de cumprimentar todos. Boa noite para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Nesse fresquinho, acho que está todo mundo no fresquinho, porque o calor está de matar, né? E hoje, mais uma vez, mais uma segunda-feira, nós todos aqui reunidos, nesse estudo prazeroso. 5 anos, eu não canso de falar isso, porque eu mesmo fico muito espantada. São 5 anos já, de todas as segundas-feiras, juntos, né? E quanta coisa a gente já aprendeu, quanta coisa boa a gente ouviu. Oxalá tudo isso tenha tocado, né, o nosso coração. Então, eu vou começar o nosso estudo de hoje. Como nós vamos falar de João, né, o apóstolo amado, eu peguei esse livrinho aqui, olha, gente, Ceifa de Luz, daquela coleção do nosso querido Emmanuel, né, pelo Chico Xavier, e a lição 4 é Seres Amados. E aí ele pega como referência uma frase de João, que é a seguinte: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos? São eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima, sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Emmanuel, mensagem maravilhosa. Então, com essas palavras de Emmanuel, tendo como referência João, não é? Nós, então, vamos iniciar nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, aos nossos amigos espirituais, o Dr. Bezerra, que nos proporciona esses momentos de paz, de confraternização, de estudo. E sabemos que nesses momentos em que estamos juntos, corações aqui entrelaçados, nós criamos uma vibração amorosa que vai poder ser levada à nossa casa, a toda a comunidade do Andaraí,
aos nossos lares e a todos aqueles que temos no coração e que amamos. Então, nós vamos iniciar agora o nosso estudo, agradecendo a presença de todos e agradecendo principalmente a querida Edila Luz, nossa amiga querida lá do CERJ, médium do CERJ, uma trabalhadora incansável, muito querida, e que vai falar para a gente sobre João, o apóstolo amado. Então, Edila, tem a palavra. Obrigada, Jurema, pelo convite. Boa noite a todos. É uma grande alegria, né, estar aqui nessa casa que leva o nome de Bezerra de Menezes, né? Esse querido, é impossível a gente recusar convite de Bezerra. Eu tenho até que horas, Jurema? Você tem uns 45 minutos para falar. Tá, vamos tentar, porque é muita coisa para falar de João. Gente, eu descobri tanta coisa, e tanta coisa linda. João, o evangelista, né? Ele, dentre todos os discípulos de Jesus, ele foi o que mais se dedicou ao mestre, né? E pela força do amor. Ele era bem moço quando conheceu Jesus e já era dedicado a essa parte, tanto que ele era apóstolo de João o Batista. Ele e André, que era irmão de Pedro, eram apóstolos, eles seguiam, né, o outro João, o Batista. Ele, desde jovem, teve um fenômeno no seu nascimento. Disse que sua mãe, Salomé, foi tomada de uma luz, e essa luz foi irradiando, tomando toda a sua casa, e saiu desta casa. E até os pastores que estavam nas montanhas viram essa luz no dia que ele nasceu. Seu pai ficou admirado, porque isso não tinha acontecido no nascimento do outro filho, né, Tiago, que também foi um dos apóstolos de Jesus. Muita gente fala assim: ah, os apóstolos eram homens pobres, pescadores. Eram homens pobres, pescadores. Zebedeu era dono de frota de barcos. Não era só um barco que ele tinha. Eles é, tinham parentesco na realeza, com os doutores da lei. Então, tinham posses, tanto que João não trabalhava. Por ser também muito jovem, quem ajudava o pai, cuidando dos barcos com os pescadores, era o Tiago, o mais velho. E João, desde jovem, corria atrás daquele homem que clamava, né, nas margens lá do Rio Jordão: arrependei-vos, que o reino dos céus está próximo. E foi quando, numa dessas tardes, que Jesus chegou até as margens do Jordão e pediu para ser batizado por João, que ali, após o batismo, depois que vem a voz, né, que desce a pomba, que vem a voz, que se diz: esse é o meu filho bem-amado, João chama João e André e fala: este é o homem que vocês devem seguir. A partir de hoje, sigam. E os dois saem. E aí que começa Jesus a chamar, né, os apóstolos, indo até o mar de Carfanaum, chamando a Pedro, com aquela pesca maravilhosa, né? Que a gente sabe que os peixes não estavam, e Jesus fala: joga a rede para esse lado. Eles já tinham jogado a rede ali várias vezes e nada. Quando vem aquela pesca fecundante, e Jesus fala, né? Vem comigo e eu os farei pescadores de homens. E dali sai Pedro, Tiago, João e André, que já estavam, né, firmes, e vão se chamando outros, sendo que Natanael ou Bartolomeu, que eles mudavam de nome, eram
de família de posse. Lá em, na, em Caná, Levi, que era um cobrador de impostos, também era um homem de posses, que depois muda o nome para Mateus. Judas Iscariotes também eram comerciantes, e muitos deles assim. Então a gente não pode ver os pobres pescadores. Eles se tornaram pobres quando seguiram Jesus, porque praticamente abandonaram as suas vidas naqueles 3 anos para seguir Jesus e ali compreender e aprender. E João era embora sendo mais jovem, disse que ele deveria ter uns 14 anos quando começou a seguir Jesus, ele mesmo sendo mais jovem, ele estava sempre entre os escolhidos quando Jesus ia fazer, né, alguma grande tarefa. Estava sempre Pedro, seu irmão Tiago e João, lá no Tabor, quando, pela aquela transfiguração, aparece Elias e Moisés, e eles ficam deslumbrados. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele foi quem viu o triunfo de Jesus, esteve nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná foram poucos apóstolos, mas João estava junto. E também foi o único que seguiu Jesus na sua crucificação, na sua dor, no Gólgota, e recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria. Quando, naquela agonia, ele vendo sua mãe, né, chorando, ele olha para João, que ali estava, e fala: mulher, eis aí seu filho. E olhando para João, fala: filho, eis aí a sua mãe. Mas logo após a crucificação, depois que Jesus volta, que ele, depois dos 500 da Galileia, Maria vai viver com uma de suas filhas, em Caná, que, segundo dizem, aquelas bodas de Caná era de uma das filhas de Maria, uma dos irmãs de Jesus. Por isso aquela liberdade de Maria estar ali quase que no comando da festa. E Maria vai viver com essa filha, e João sai com os outros apóstolos, que eles vão, né, levando a mensagem de Jesus. Ele viajou com Paulo, ele viajou com Pedro, ele esteve muitas vezes, foi preso, açoitado, esteve à beira da morte. Dizem que muitas das vezes ele chegou a vislumbrar o outro lado e ouvir conselhos, e que sempre lhe diziam que ainda não era chegada a sua hora. E o interessante que, devido a esse fato do nascimento, né, de João ter gerado aquela luz, aquela força toda, conta-se que, numa das vezes, Salomé foi em busca de Jesus e pediu contou nessa passagem do nascimento do seu filho, pedindo que ele, seu irmão, assentasse, né, no trono, né, um à direita, o outro à esquerda. Aquela célebre frase que Jesus pergunta se eles estariam dispostos a tomar do cálice que ele iria beber. Eles dizem que sim. E Jesus fala: não, não cabe a mim chamar. Isso é meu Pai quem convoca, quem estará à minha direita ou à minha esquerda. Mas é certo que bebereis o cálice. E eles, curiosamente, dos apóstolos, Tiago é o primeiro a ser executado e João é o último a desencarnar com quase 100 anos de idade. Então, a gente vê, né, é como se realmente eles estivessem à direita e à esquerda, abriram um ciclo e fecharam um ciclo. E João, por ser muito jovem, ele tinha uma liberdade de deitar a cabeça no colo de Jesus, quando Jesus falava com os apóstolos.
naqueles momentos íntimos, na casa de Pedro, ou quando eles saíam e paravam nas estradas, e que Jesus ia ensinar, muitas das vezes João deitava no colo de Jesus, Jesus acariciava seus cabelos e ia ensinando. Por isso, até os próprios apóstolos diziam que João era mais amado. Mas ele era muito jovem, né? Então era tratado com todo carinho. E Jesus sabia que ele teria uma grande missão de levar a sua palavra até o fim. E assim foi. Então, conta-se, João percorreu muitos locais, chegou até Roma. Lá também foi preso, mas depois libertado e retorna. Depois de algum tempo, ele retorna. E ao retornar para a Judéia, ele vai até uma das cidades da Síria, que é justamente Éfeso, onde ele ganha uma casa de um rico comerciante que se converteu ao cristianismo e lhe dar uma casa no alto de um monte, onde havia uma fonte. E ele, quando chega nessa casa, ele se lembra daquele pedido de Jesus, que ele cuidasse de Maria. Então ele volta, vai para a Galiléia, vai a Caná e convida Maria para morar com ele. E leva também algumas crianças que eram órfãos em Jerusalém e também na Galiléia, e levam essas crianças para que fossem educadas com os ensinamentos de Jesus. Assim, ele e Maria fazem esse trabalho. O tempo que ele fica lá com Maria, ele não viaja mais. Eles ficam ali e todas as tardes, manhãs, noite, eles falam de Jesus. Até quando chega o momento do desencarne de Maria. Quando Maria retorna ao plano espiritual, João resolve novamente sair pregando a palavra de Jesus, a ponto de começar a incomodar o Império Romano. E assim ele é feito prisioneiro e o mandam para a ilha de Patmos, uma ilha praticamente deserta, que não tinha nada, cercada, né, pelo mar, e ali ficavam apenas os soldados que tomavam conta dele. O que acontecia é que esses soldados tinham sempre que ser transferidos, tinham sempre que ser renovados, porque eles ficavam ouvindo João falar. João começou ali a falar. Se não tinham pessoas para ouvi-lo, ele falava para os pássaros. Ele sentava-se numa pedra próximo do mar, no rochedo, e falava para os peixes. E diz que os cardumes chegavam e ficavam ali, ouvindo os ensinamentos, as passagens de Jesus, fascinados. E somente quando ele parava de falar, os cardumes se dispersavam. As aves pairavam e ficavam ouvindo. E aquele soldado, ouvindo também, acabavam se convertendo ao cristianismo. Com isso, trocavam-se sempre de soldados, mas não adiantava. Tentavam fazer muitas castigos, mas nada disso fazia com que essa paixão pelo Cristo acabasse. E foi na ilha que João escreveu o seu evangelho. Ele não escreveu enquanto estava nos outros locais. Ali ele tinha tempo. Então, para a gente ver também o quanto ele era instruído, porque somente aqueles que tinham uma certa instrução é que sabiam escrever. Então, João escreveu o seu evangelho, as lembranças que ele teve durante o tempo
esteve ali preso, aprisionado. Mas o que acontecia? Com o passar do tempo, esses ensinamentos, ele conseguia fazer com que esse evangelho, por aqueles soldados que eram, né, convertidos, quando saíam dali, saíam e espalhavam, eram copiados, e isso chegou até o povo, e mais conversões eram feitas, até um ponto onde ele, já não sabendo o que fazer, e por mais que a idade avançasse, João perseverava, mesmo naquele local tão difícil, tão duro. João perseverava sempre, a ponto de vir uma ordem do imperador para que ele fosse colocado numa tina de azeite fervendo. Aqueles soldados que ali estavam, que já aceitavam o evangelho de Jesus, foram constrangidos pedir que João aceitasse esse castigo, porque se ele não fosse, eles seriam mortos, eles seriam castigados. E João vai com alegria, os abençoa e entra naquela tina fervente. E a ordem é que ele ficasse ali durante uma semana. Depois disso, os soldados voltaram, despejaram a tina esperando encontrar corpo quase que desfeito, quando, ao entornar a tina, João sai dali lépido e fagueiro, devia estar bem renovado, né? Bastante naquela terra seca e árida, né? Estava bem azeitado, bem untado. E eles viram que ele não tinha uma queimadura sequer. João era um médium de efeitos físicos. Ali ele foi protegido e durante aquela semana, João esteve mais no plano espiritual, recebendo orientações para a sua tarefa. Então, depois desse episódio, o imperador, vendo que nem isso, nem assim, conseguia, né, a morte daquele discípulo, daquele apóstolo, que continuava sempre a falar do Mestre Jesus com o mesmo entusiasmo, com o mesmo carinho de quando era aquele jovem que o conheceu. Aquele jovem que foi chamado por Jesus, ele, seu irmão, de filhos de Boanerges, os filhos do trovão, porque eles, quando ficavam inflamados, irados, as vozes retumbavam e quase que realmente havia estrondos. E ele agora já mais pacífico, que apenas conversava com pássaros e com peixes e com os soldados que os ouviam, o imperador resolveu mandar uma nova guarda e mandou o seguinte comunicado, que ele seria liberto. Mas aqueles soldados antigos que já estavam lá entenderam que isso seria uma cilada para a morte de João, que assim que João saísse de Patmos e retornasse a qualquer lugar, ele seria morto por soldados que viessem de Roma que não o conheciam. E eles que já estavam tão assim, como discípulos mesmo, já se sentiam discípulos de João, chegaram para ele, João já com mais de 80 anos, chegaram para ele e falaram: Paizinho querido, Roma quer encontrar um jeito de aniquilar com o Senhor. Ordenou que o soltássemos. Iremos fazer isso, mas antes, coloque as vestes
de um velho soldado romano. Deram a ele as vestes de um soldado romano. Rasparam-lhe a cabeça e a barba e falaram para ele: troque de nome. O senhor, quando sair daqui, não atenda mais pelo nome de João. Vamos lhe dar um nome romano e assim, se encontrar alguma tropa pelo caminho e perguntarem, diz que o teu nome é Francisco. Aí a gente já vai vendo as coincidências, né? Que ele, quando João, o apóstolo, ao sair da ilha de Patmos, se muda, né? Os soldados raspam-lhe a cabeça, a barba, lhe colocam uma túnica romana e lhe dão o nome de Francisco, que mais tarde vem ser, na sua nova encarnação, na Idade Média, que ele vem como Francisco de Assis, e que sua mãe havia lhe dado o nome de Giovanni, que quer dizer João, por ela ser adepta, né? Como é que a gente fala? A Maria, né? A Maria e a João, o evangelista. Só que o pai, ao chegar, por fazer negócios com os franceses, lhe dá o nome de Francesco, que é o pequeno francês. Aí eu não sabia disso, que ele, quando João, recebeu o nome de Francisco. E ele, ao sair dali, ele retorna para Éfeso. E interessante que, a partir dali, ele não mais prega, ele não mais, ele como assumindo a personalidade, né, uma identidade de um romano, ele não fala mais de Jesus. Ele passa a ser um preceptor. Ele vai trabalhar com famílias de comerciantes, famílias ricas, ensinando às crianças, pelo conhecimento que ele tinha. Mas, embora ele não fale de Jesus, o seu ensinamento é todo baseado em quem? Na moral de Jesus. Ele não precisa falar o nome do mestre para ensinar tudo aquilo que Jesus indicou. E ele se torna um homem muito querido em Éfeso. Esse homem que vai ensinar a várias famílias. E assim, ele tem um episódio muito interessante de um rico comerciante que seu filho foi mandado a Roma para que pudesse estudar. E esse rapaz, em Roma, ele contrai uma doença que os médicos lá não conseguem diagnosticar, e ele retorna para Éfeso e, pelos sintomas, por tudo, deduz-se que o rapaz contraiu a lepra. Ele era o filho mais velho desse comerciante, seu herdeiro, que tinha ido para Roma para ser educado, para que, quando retornasse, assumir mais tarde os negócios do pai. Com a doença, ele teria que ser mandado, né, para um dos vales dos leprosos. E ali, quando João sabe disso, João, que foi o pai desse jovem, João já atendia aos filhos menores, né, ensinando-os. Quando então João se lembra do poder da cura de Jesus, que ele mesmo já havia curado tantas pessoas, e ele resolve, depois de tanto tempo, curar aquele jovem
que ele via num potencial imenso. E ele sentia que naquele jovem, ele poderia ensinar tudo que Jesus havia mostrado. Iria fazer daquele jovem um novo discípulo. E assim começa. Ele começa a imposição das mãos, na aplicação dos passes, e realmente ele consegue curar o rapaz. Com isso, a família, aquele pai, diz que ele pode pedir o que ele quiser. Ele dará tudo o que ele quiser, toda a sua fortuna, porque ele curou o seu filho. E o único pedido de João é que deixe o rapaz aos seus cuidados, para que ele possa ensinar uma doutrina a esse jovem. E assim começa essa nova, né? Esse novo entusiasmo de João, ele já bem próximo, já com quase 90 anos, ensinar alguém sobre a vida de Jesus. E ali ele fala de Jesus para esse jovem. E esse jovem aceita esses ensinamentos com uma alegria, com uma facilidade. E esse jovem passa a ser intermediário dos espíritos. João muitas vezes dizia que já não conseguia ter essa visão que ele tinha do plano espiritual, e esse jovem conseguia. Muitas das vezes, João pediu a esse jovem que o levasse à ilha de Patmos. E lá ele foi levado para escrever o Apocalipse. Quando ele retorna à ilha de Patmos para escrever o Apocalipse, João já vai, né, com o nome de Francisco, já não mais como um prisioneiro. Aquela ilha deixou de ser prisão, porque ela foi prisão apenas para João. Depois que ele foi liberto, aquela ilha deixou, né, de ser aquela prisão, e João muitas das vezes pediu a esse jovem que o levasse lá, de barco, para escrever o Apocalipse. Então, o Apocalipse, ele representa, sim, né, a janela pelo qual a humanidade restante poderá passar para o terceiro milênio e sentir a vida nos moldes preceituados do Evangelho do Cristo. Seria, sim, a felicidade que os eleitos, né, da Terra, ela é mesclada pelos grandes momentos, pelas provações ainda, né, coletivas, ainda temos. Porque o Apocalipse, embora muita gente ache, é sobre o fim do mundo, não. É sobre a renovação, sobre esse mundo de regeneração. Então, esse jovem, o nome dele era Pátios. Ele se torna, né, o discípulo de João. Ele foi integrado nessa missão divina. Ele aprendeu com esse grande vidente o que nunca sonhara existir, as leis sutis da natureza, tudo aquilo que João aprimorou durante o tempo que esteve em Patmos, onde ele aprendeu a trabalhar as leis da natureza. Porque para conversar, né, com peixes, com pássaros, muitas das vezes ele chegou naquela terra árida a mostrar, uma vez ele fincou os pés e afundou e minou uma fonte. Ele trouxe água, porque aqueles soldados que, na época que ele estava ali como prisioneiro, os soldados ressentiam da pouca água que eles tinham. E João, então, conseguiu fazer brotar ali uma fonte.
devido a essa mediunidade, essa grande mediunidade que ele tinha. Então, Pátios era quem entrava em contato com as falanges de espíritos superiores, e quando João estava ali, essa falange, ele era arrebatado para que eles pudessem ver toda a vida, todo o ensinamento, tudo de beleza que havia. E embora o apóstolo, já velho, né, seu corpo físico, a, já mais débil, ele continuava com esse ensinamento. E quando, num momento em que João, já chegando perto dos seus dias, né, porque ele, lá em Patmos, depois dele ter registrado, né, todo o seu testamento, tudo isso, tem uma hora que Patmos diz para ele que ele irá seguir, que mesmo depois da partida dele, ele irá dar continuidade a esses ensinamentos. E assim, e conta-se também que quando já mais no fim da vida de João, ele em Éfeso, quando foi, né, chegado já ao final da sua grande jornada, João, ele iria escrever ali suas últimas palavras da Boa Nova, em uma das 7 igrejas da Ásia, né, que era justamente a igreja de Éfeso. E ali, o mundo inteiro ficaria ali o testemunho de Jesus, ficaria a herança de luz a todas as criaturas, invisíveis e invisíveis. E assim ele foi levado até a igreja de Éfeso e deixaram ele sozinho na mesa, por respeito à sua, né, veneranda figura e por impulso do coração que desconheciam, né? E ali 21 mulheres cantaram o hino Vinde, Senhor, quebrando o silêncio reinante. A massa de cristãos permanecia na expectativa, porquanto nunca vira Pai Francisco se assentar àquela mesa. Sempre esquivava das comemorações. Natal, para dizer o quê? E o velho apóstolo do Cristo, com quase 100 anos de idade, irradiava pura paz. De vez em quando, perpassavam os olhos na massa comprida de almas, e parecer-nos-ia que dentro do seu peito, partido do centro do coração, saíam 2 mãos de luz, abençoando todas as criaturas ali postas em posição de respeitos e ansiosas para ouvi-lo. Pai Francisco achava-se envolvido num jogo de claridade que se desfaziam no espaço, deixando a impressão de que envolvia toda a Terra, se não a humanidade inteira. A lucidez do homem de Deus era incompreensível. A alegria em seu íntimo começou a desabrochar como uma bagagem que não suporta o peso das águas e avança em todas as direções. E ele falou compassadamente: A paz do Senhor Jesus Cristo, meus filhos,
esteja com todos e que as bênçãos de Deus se façam em todos os corações para sempre. Mudando a entonação da voz, prosseguiu. O Verbo divino se fez presente na figura inesquecível de Jesus, nosso amado Mestre na Palestina, quando se derramaram em toda a terra claridades imorredoras do ceareiro de luz de todas as épocas. Em Jesus Cristo se fundiram todos os profetas, todos os videntes, todos os místicos, todos os santos, todos os filósofos, senão todas as leis. E dessa fusão celestial nasceu a maior das realidades sustentadoras da vida, o amor. Ele é o amor de Deus presente na terra, é o canal da vida, é a verdade se dividindo de acordo com nossas necessidades. Eis que é o nosso dever segui-lo com fé, com coragem e com a dinâmica apropriada do crescimento de todos os sentimentos que condizem com os preceitos mencionados pela boa nova do reino de Deus. Alguns mencionam-me como sendo uma árvore, da qual muitos aproveitam a sombra e retemperam as suas energias. Acho que todos nós somos árvores de Deus, em crescimento no solo terreno. Quanto a mim, sou um arbusto de quem a natureza requer mudanças e a quem já expediu o aviso de desapropriação do lugar que ocupa, para que outros com mais fulgor nasçam, para a maior riqueza da vida, produzindo sementes mais valiosas do Evangelho, enriquecendo conceitos que ainda não podemos ouvir, repartindo dádivas que ainda não podemos receber. Parava de vez em quando, e no silêncio, a voz de Pai Francisco parecia percorrer os espaços em cadeia, repetindo-se milhões de vezes para não ser esquecida e para que o registro cósmico se apoderasse dela com maior nitidez e recomeçou. Filhos meus, hoje nós vamos conversar sobre a fala de Paulo, o grande apóstolo de Jesus, que fez conhecido o Evangelho na terra e nas culminâncias dos céus. Paulo, no seu dinamismo, não esqueceu da igreja de Éfeso e, certamente, de seu povo amável. Vamos reviver o campeão da boa nova do Cristo, para que o Cristo resplandeça em nós por graça do Senhor. A mente do apóstolo foi ficando como que do tamanho de uma tela cinematográfica. Notava-se como num filme o desfile das maiores personalidades do livro sagrado, começando pelos profetas de renome, no cortejo esplendoroso. Apareceu nessa projeção até Gamaliel, o preceptor de Paulo, o neto amado de Eliel, grande sábio do Oriente. Desfilaram no seu mundo mental todas as personalidades do Novo Testamento. Luzes intercambiavam-se em todas as direções, focalizando nessa personagem em particular, causando prazer a última dos apóstolos, na cidade de Éfeso, na igreja famosa daquela localidade. João Evangelista, Pai Francisco, para aquele povo humilde e para nós outros do mundo espiritual, representava a última estrela da constelação cristã
que estava no conjunto prestes a subir à comunhão espiritual dos anjos. A penúltima criatura a entrar no vasto salão da igreja nascente em trajes deslumbrantes foi Maria, mãe de Jesus. A princípio surgiu como se fosse a Mãe Santíssima, a quem os anos impuseram dificuldade no andar. Depois, começou a se transformar numa linda jovem. Apareceu como uma estrela de primeira grandeza, com outras estrelas menores a embelezar o cortejo divino. Antes que ela pisasse no solo material do templo, estendeu-se pela força de alguma mente adestrada em criações espirituais um tapete de luz, de um verde seda com estriados de azul encantador, com franjas douradas e raios de sol nascente, bafejando a casa de Deus com um perfume desconhecido dos mortais. Ao tocar seus lindos pés no tapete, uma música de colocar qualquer espírito em êxtase se fez ouvir, vasculhando o infinito em busca de Deus e da própria vida. Alguns instantes depois, se notava no crânio do gigante do Evangelho uma força descomunal. Buscava alguém mais para o coroamento da festa, mas este não apareceu. As faces do velho discípulo cansado, com seu coração cansado, parecia um astro de chama em profusão. As células nervosas, cadenciadas, pareciam pontos de luz e intercambiavam energias, elevando a lucidez do discípulo do mestre ao ápice de uma consciência terrena. Pôde captar e conceber. O silêncio era o clima de grande expectativa e respeito. Pai Francisco, num gesto gracioso, tirou de uma bolsa de couro um pergaminho já meio gasto pelo tempo, mas que ainda conservava as letras vivas. Era uma carta escrita por Paulo aos companheiros da igreja de Éfeso, que o velho guardava como relíquia e trazia ao lado do coração. Naquela noite inesquecível, ia entregá-la aos cuidados de uma das 7 igrejas da Ásia, como sendo uma bênção de luz para todas as orientações. Começou a ler com emoção. Depois de lida a epístola de Paulo aos Efésios, comentou Paulo, apóstolo do Cristo, em nome de Deus, nos saúda desejando a verdadeira paz e mostra-nos de maneira compreensível e justa o quanto o Pai Celestial nos cerca de bênçãos, as quais nos fazem compreender os meios de nos libertarmos dos inimigos, não somente daqueles que, por nossa fraqueza, julgamos que o sejam. Diz Paulo, com toda a sua irrepreensível autoridade espiritual, que os panos criou, entregando-nos a Jesus Cristo para sermos santos, para nos tornarmos espíritos superiores, como cidadãos universais, dignificando a própria vida pelo amor e pela graça. Eis que, sem o combate a certos inimigos existentes dentro de nós, torna-se impossível alcançarmos essa misericórdia, essa felicidade. E tais demônios se chamam ódio, vingança, inveja, ciúme, malquerença, estupidez, maledicência, orgulho.
O nosso esforço deve ser no sentido de não fazermos aos outros o que não aceitamos para nós. Sermos redimidos, isto é próprio da justiça divina. Contudo, essa redenção tem um preço bastante alto no câmbio da lei, o esforço próprio. Fora isso, como nos libertar da ignorância? Deus derrama todo o bem sobre as criaturas da terra. No entanto, cada um assimila de acordo com a sua capacidade. Ele daria a uns menos do que a outros? Não. Não é que não suportamos bênçãos maiores do que as que recebemos das mãos do divino doador. É comum ouvirmos que Deus tem privilegiados aos que se revela. Como se enganam? Todas as qualidades estão dentro de nós. As portas para o infinito se abrem dentro do coração pelas mãos da lucidez racional. A faculdade de ver não constitui a ideal, e sim a que nos mostra o céu e que nos torna anjos. A verdadeira esperança é a certeza absoluta que sentimos dentro da alma. Esta é a maior evidência de todos os tempos. A herança que somos predestinados pela misericórdia do Senhor é a herança divina, que a traça não corrói, que o tempo não consome, nem a ferrugem desfaz. E a herança da tranquilidade de consciência é a riqueza da alegria, é a abundância da felicidade. Todos nós que aqui nos reunimos nessa noite memorável, se soubermos alimentar a fé, a confiança nas promessas do Evangelho e lutarmos contra a nossa natureza inferior, vencemos as dificuldades que elas nos impõem. Alcançaremos a paz no coração. Este é o penhor da nossa herança em Cristo. E a maior realidade que podemos atingir no mundo, conhecer a nós mesmos, conhecendo o Cristo que mora dentro e fora de cada um. O apóstolo dos gentios, como é chamado Paulo, ainda para nos cercar de cuidados especiais, ora por todos nós, nos ensinando igualmente a orar. Em tudo dai graças a Deus, por ser a sua vontade soberana, e nos concita a oração que nos proporciona um bem-estar indivisível. Pela força da fé, em comunhão com o amor, o Senhor intercala nas bênçãos, respondendo às súplicas, uma energia que dá ao coração olhos secretos, para que veja tudo, e sentimentos inexplicáveis para tudo compreender com a rapidez de um raio. Deus não sustentou Jesus, seu Filho amado, em todas as dificuldades? Não deu poderes celestiais para que ele curasse e desse vida a quem quer que fosse escolhido para isso? Esse mesmo Cristo, andarilho do infinito, na graça do Pai Celestial, nos deu vida, quando estávamos mortos na ignorância e no erro. Veio por misericórdia de todas as instâncias dos céus, para nos mostrar os caminhos que deveríamos trilhar e, acima de tudo, para nos ensinar com habilidade e mansidão preceitos libertadores, como segurança para a nossa jornada evolutiva. Éramos tentados por companheiros que tínhamos como demônios. Neles despejávamos todas as culpas, esquecendo que, por lei, unimos-nos somente àqueles que pensam da maneira que pensamos, que sentem o mesmo que sentimos e falam o mesmo, no mesmo estilo que falamos. As culpas são dívidas. Façamos, pois, a nossa parte. Ergamos a nossa moral, ajudando
Assim, o soerguimento da conduta alheia que se encontra vinculada a nós, por sintonia que o nosso coração plasmou e a chuva mental irrigou no passar dos tempos. Meus irmãos, se nos unirmos ao Cristo, começando por este templo sagrado, e entendermos o ideal do nosso Senhor para conosco, é certo que seremos todos salvos por essa avalanche doutrinária disseminada por aquele que era desde o princípio e acelerada pelos santos apóstolos do Nazareno. A presença do Cristo em nós é realmente motivo de glória, pois afora o amor não haverá solução para o mundo, nem para a humanidade. O Evangelho é Deus se manifestando na terra, com força divina. Ninguém o destruirá. O próprio tempo e progresso são meios grandiosos para conservá-lo e engrandecê-lo para a humanidade, porque ele é a concentração de todas as leis, de todos os profetas. Esta é a síntese de Jesus. E João, continuando a falar, dizendo que Jesus vem nos convidar a estar, a encontrar nessa boa nova, contempla com uma luz que se faz grande e vê Jesus entrando naquele tempo, envolvendo. E ele, ao sair dali, vai passando a mão, abençoando cada ser que ali se encontrava, para ao chegar finalmente até a sua residência, e lá, com a presença apenas do seu discípulo, Pátios, encontrar o Mestre Jesus, que vem buscá-lo, para que ele também possa agora fazer parte do reino dos céus. E assim João retorna à pátria espiritual e mais tarde, na Idade Média, quando ele retorna como Francisco, e já como Francisco de Assis, sai em busca dos seus discípulos que irão vivenciar, irão reerguer a Igreja do Cristo. O primeiro que aceita o convite é Frei Leão, que ele encontra ali um grande coração amigo, que não é outro, senão também Pátimos reencarnado. E assim nós temos a história de João, o nosso discípulo amado. História incrível, que relato incrível, não é? Um relato incrível. Edila, me fala o nome desse livro que de onde você tirou, que você estava. Eu tirei do livro de Francisco, do Miramês. Ah, No início, ele fala sobre João. É imenso, é muita coisa. E ali ele fala todo esse discurso, né, que ele já como Francisco faz na igreja de Éfeso até seu retorno. nossa, lindíssimo, maravilhoso, né? Eu vou deixar então aqui, eu vou pedir ao Augusto suas considerações desse relato tão maravilhoso. Olha, querida, Miramês, eu ia falar sobre ele, sobre Miramês. tudo que ele escreveu. É isso, Edila. Ele coloca também um momento em que João foi colocado nesse azeite fervente, né? Uhum, Dois espíritos vieram e o cobriram com manto isso. virtual, como se fosse um escafandro, né? E ele já entrou sem consciência. E lá ele ficou sem sofrimento, né? E quando saiu, ele foi o Aí o grande lápis de fagueira. ícone. Ele dormiu ali, E né? deu um sorriso, né? E deu um sorriso. Então, quando ele retorna, né, à pátria espiritual, Salomé, sua mãe, Maria, ele se ajoelha aos pés de Maria e beija Maria, Paulo, todos eles, até Jesus o colocar, né?
quando ele É, deita cansado antes do desencarne, e quando ele se vê, ele está em pé olhando o próprio corpo. é muito Não lindo. tenho o que acrescentar, né, Edila? Tudo que você colocou é o que a gente tem visto. Miramês nos coloca de uma maneira excelente, Muito né? lindo, muito poético. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Vou passar para outra letra A, Ângela. Oi, Edila, tudo bem, querida? Tudo bem, minha amiga? É, nossa, não precisa nem comentar a respeito da sua fala, porque é tudo lindo, não é? Agora eu ia perguntar o seguinte: é, você já assistiu aqueles seminários, não? Como é que chama? Que o Haroldo Dutra está fazendo sobre o Apocalipse? Eu só assisti um, eu quero assistir todos. Ah, pois é. Eu assisti, mas é tão interessante, porque o Haroldo também tira cada informação de um baú das profundezas do céu, não, das alturas, não da profundeza, do mar. Eu ia dizer da profundeza do mar, eu falei do céu. Mas é muito interessante, né? Sobre o Apocalipse. É, e uma coisa assim que eu achei bem interessante, que quando ele, João, está lá em Patmos, né, que ele quer falar, e ele não tem para quem falar, então vai falar com pássaro, vai falar com peixe, aí a gente vê porque Francisco, né, Sim, tinha isso de chamar, né, a natureza como irmã, é, como é irmãos. Ele falava para verdade. árvores, ele falava para gente. É. Ah, é, Você vê que ele amei. aprendeu lá. É. Obrigada, viu, querida? Muito bom. É isso. Beijo. Estou vendo o seu rostinho. Quer falar alguma coisa? Tem. Eu, Oi, Yara. Yara, oi, sou eu. É interessante que você falou aí dele falando com os peixes, eu me lembrei também de Antônio de Pádua, né? Que também falava em momentos assim bem interessantes em que ele resolveu tentar converter, a cidade sumiu e ele resolveu conversar com os peixes e começou a pregar para os peixes apareceram e todos ficaram surpresos, e aí foram chegando, chegando e ouvindo aquela palavra, né? E era franciscano, como Francisco de Assis, né? Quer dizer, eram todos da mesma, né? Da mesma estirpe É, espiritual, né? E essa capacidade de atrair os animais e a pois é, natureza, né? exatamente. Mas essa história de João e Francisco é comovente, né? Muito, muito mesmo. Acho que passei alguns minutos aqui, alguns momentos aqui assim, bem emocionada com você fazendo essa narrativa. Muito obrigada. Agradeço. Passo a palavra agora para quem gostaria de falar alguma coisa. Nádia? é, Acho que é o eu ia Pedro. falar exatamente isso que alguém quer falar. Eu ia falar justamente isso que o Augusto falou, que quando colocaram ele no azeite, ele materializou uma roupa de... Oi, materializaram para ele Materializaram essa para roupa ele. de... Materializaram para ele uma roupa É. de escafandro, né? Uma vez eu fiz esse estudo com a Glorinha, mas eu confesso que conforme você ia falando, me deu muita vontade de reler o Apocalipse, porque é difícil. Para mim É, é difícil, entendeu? Não foi para mim muito fácil. Então eu tenho que ler, deglutir, tentar decifrar, né? Porque o Apocalipse não é muito fácil de ler. não é fácil. Mas como nós estamos nele, né? Que é o que É, dizem, então a gente é precisa. como lembrou a Ângela, uma grande oportunidade é a gente ouvir Haroldo falando sobre ele. Eu Ah, pois é, ouvi, eu Angela, ouvi depois. uma, eu gostei muito, consegui entender melhor. Pois é, Quero ver os nada outros. alguém como o Haroldo para decifrar para a gente o Gente, Apocalipse, né? Não tem pessoa melhor
atualmente para isso, né? Exatamente. Vou pedir até a Ângela para passar o link para mim dessas palestras que eu vou ver, vou ouvir também. Vários, Nádia. É só você colocar lá Seminário Apocalipse Haroldo Dutra. É uma série. Você É. vai ter um monte. É interessantíssimo. Ele está fazendo, entendeu? Você não vai ter dificuldade, não. Mas se eu É, vou procurar aqui e mando para você, tá? tá bom. Ah, obrigada. Obrigada, Edila. Foi assim, um deleite ouvir a sua narrativa. Obrigada. Eu já li o Miramês, mas não com essa emoção que foi que você passou para nós, entendeu? Obrigada. Engraçado, quando eu li o livro também, eu estava mais focada na história de Francisco, né? Então, eu passei assim, en passant pela história de João. Aí, agora, eu fazendo um outro estudo sobre Francisco, aí eu peguei de novo o livro, aí quando eu li, eu fiquei assim, gente, eu estou apaixonada, e eu já era apaixonada por Francisco, agora eu fiquei por João. Que Porque a bom gente que só, a gente funciona. não para, né, para ver a grandeza que é. Aí quando começa essa narrativa toda, eu falei, realmente, é alguém É. Então, predestinado, e outra coisa, não é um espírito é, qualquer que veio, É, é assim, não era um Edila, simples pescador, não é? para não estender muito a emoção que eu vivi, quando eu estive em Assis, aí Hum, o roteirista, né, o guia, começou a falar sobre Francisco de Assis. Estava eu, Elci e a Glória. Glorinha Macedo foi com a gente dessa vez. Aí a Glória, Augusto, vai lá, cala a boca desse orador e vai você falar sobre Francisco de Assis. Porque ele tinha uma visão, né, para a turista, visão, né? a Mas visão. eu me contive e fiquei ali orando. Nessa hora a gente tem que ter a humildade, né, de ficar. É. E ele estava no papel Ele dele, né? estava no Ele estava trabalho dele, é trabalhando, né? esse, Ele né? estava trabalhando. Visitar esses lugares é interessante, porque como a gente tem esse conhecimento, né, do lado espiritual, é muito interessante que a gente vê e a gente pensando assim, mas na história não é bem essa, não. Pois é. A gente vê isso. Mas eu passo a palavra para Pedro Paulo. Aberto, hein? Boa noite a todos. Se vocês me permitem, nós tivemos um conterrâneo que conversava com as plantas. E uma vez ele convidou o Divaldo, vocês devem conhecer essa história, mas vou repeti-la. Ele convidou o Divaldo para pernoitar na casa dele alguns dias. E o Divaldo presenciou o Chico Xavier conversando com as plantas. Ele, jovem, entendeu? Pensou, meu Deus do céu, eu sou médio, eu estou indo para o mesmo caminho, eu vou ficar louco, entendeu? Chico Xavier conversando com as plantas. E passou. 26 anos depois, o Divaldo, lá no centro do Chico, fala de uma experiência científica em de se conversar com as plantas, fazer carinho e aguando, evidentemente. E a outra planta simplesmente aguar e nem olhar para ela, nem conversar. Mais ou menos a história é essa. O Divaldo, claro, floreou, contou com muito mais detalhe. Aí o Chico está lá escrevendo as mensagens dele. Quando chega à noite, eles dois conversando, falei, Chico, então, é possível conversar com as plantas? Assim existe. Pô, quer dizer, então o Chico deu a resposta ao Divaldo 26 anos depois. Então nós tivemos, né, na nossa época, um espírito, tá, né, da grandeza de um João Evangelista, de um Tinha que ser um Francisco de Assis. Francisco, né? Também, que eu sempre comento com a Nádia, o que eu admiro no Chico, que ele iniciou a caridade em casa. É. Ele ajudou o pai, os irmãos, os sobrinhos, todos aqui, cunhados, todos aqueles cordiados. Depois que foi para a rua, fora do lar, continuar a caridade. Então, esse é um exemplo que eu vejo no Chico Xavier, fora outros, né? Mas isso me marca muito no Chico Xavier. Então, muito obrigado, querida, porque é muito bom ouvir sobre o Evangelho de Jesus. E ele foi o pupilo de Jesus, né? É. Jesus pegou a mãe dele e falou: olha, João, toma conta, essa é sua mãe. Mãe, esse é Pois seu é. filho. Olha a A responsabilidade, né? Não responsabilidade, é né? verdade?
Então, são espíritos aí que nos deixaram esse rastro. E vamos, pelo menos, fazer um esforço, seguir pequenos exemplos desses companheiros, né? Porque isso vai valer a pena. É muito bom estarmos novamente reunidos. É isso que eu queria falar, Juliana. Eu sempre conto com a Cristina, mas hoje ela pediu que ela não está se recuperando, ela não quer nem aparecer, nem falar por justa razão, tadinha. Ela está se recuperando de uma Covid. Gente, aqui. Hã? Não, ele está me apontando para você mandar eu fazer a prece, mas tem tanta gente aqui. Não, eu ia Eu posso fazer, não tem problema. pedir agora. Eu ia pedir a você mesmo para fazer a prece. Então sou eu. Agradecer a presença de todos, convidá-los para a semana que vem, né? Mais uma segunda juntos, e uma semana de muita paz. Agradeço mais uma vez a Idila por esses momentos de tanta emoção, em que a gente parece que se transporta, né? Eu me transportei lá para a Ilha de Patmos, para lá para Éfeso, a gente se transporta e fica muito próximo do Evangelho, muito É, próximo de Jesus com esses relatos. e interessante, né, Jurema, que lá na casa de Éfeso, né, chamada Casa de Maria, tem uma estátua de Francisco de Assis na frente. Colocaram uma estátua de Francisco de Assis. Nossa, sabe Deus, né? É tudo interligado, né? É tudo E interligado. foram os católicos, que não sabem que Francisco foi João. Não, vai ver que alguém sabe, né? Vai ver que alguém Pois é, a gente é que acha que sabe não sabe. pouco. Deixa eu botar ele. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham uma semana de muita paz, muita tranquilidade. E passo a palavra para a Nádia. E assim, diante de toda essa emoção, de tudo que ouvimos, desse estudo que nos comoveu, trazendo esses nomes, esses mensageiros, que nos serviram de exemplos, abrindo caminhos de luz, para que hoje todas essas emoções possam refletir na nossa mente e procurarmos, Senhor, nos libertar de tudo aquilo que o Paulo disse, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, enfim, Pai, que possamos ser pessoas melhores, mas que também, Pai, possamos contar sempre com a Tua presença amiga nos nossos corações. Olhe pela nossa humanidade, Senhor, necessitada dessa luz. Há tantos recantos em guerra, Senhor, precisando remover esse clima, esse pensamento, Senhor, ambicioso de poder. Que a Tua luz se faça em cada cantinho, Senhor, da Tua humanidade. Que Jesus abençoe a nossa terra e que a paz de Nossa Senhora, da Mãe Santíssima, possa nos envolver a todos nesse momento. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, mais uma vez, uma boa noite. Odila, obrigado. E até Quem é segunda. a semana que vem, Jurema? Oi? Semana que vem? Semana que vem? É um mistério, porque a pessoa que ia fazer semana que vem não vai poder. Então, nós estamos ainda nesta organização. Fica assim uma. Ainda estamos nesse mistério ainda, tá bom? Mas vai ser alguém, isso eu tenho certeza. Até lá. Tchau. Nádia, mandei os seminários para Boa você. noite, Viu? gente. Obrigada, Fiquem com Ângela. Deus. Obrigada a todos, Obrigado, meninas. boa noite para Tchau, todos. Até gente. Boa semana que vem. noite. Tchau, boa noite.